Pessoal, muito bem-vindos. Aqui a gente começa efetivamente a ver os métodos utilizados na análise de investimentos. Nós vamos começar pelo VPL. Lembra, nós temos dois. O VPL, o valor presente líquido, e a TIRA, taxa interna de retorno. Dentre esses dois métodos cobrados no nosso edital, o melhor método, o método mais consistente, é este que nós vamos ver agora, o valor presente líquido. Dentre os dois, o melhor é o VPL. Mas do que se trata efetivamente o VPL, Eduardo? O conceito de VPL, a lógica do VPL está no nome, valor presente líquido. Veja só. Como nós vimos no videozinho anterior, o videozinho introdutório sobre análise de investimentos, nós só conseguimos comparar fluxos de caixa quando eles estão expressos, calculados, denominados no mesmo período de tempo. Isso, inclusive, a gente tratou no início dos conceitos básicos de finanças, dos conceitos básicos de matemática financeira. O fluxo de caixa, ele é disperso ao longo do tempo. Ao longo do tempo, eu vou ter entradas e saídas de recursos. Lembra que para demonstrar, para ilustrar estas entradas e saídas, para ilustrar o fluxo de caixa, a gente usa essa figura que está aqui no slide. O nosso famoso diagrama de fluxo de caixa. Nada mais é do que a representação gráfica do fluxo de caixa. Nele a gente consegue ver que existem vários fluxos de caixa ao longo do tempo. E são fluxos de caixa não uniformes. Como assim não uniformes, Eduardo? Eles não se repetem na mesma periodicidade, eles não se repetem no mesmo valor, na mesma magnitude. Logo, a gente não vai poder utilizar lá as teclas financeiras padrão da HP12C. Mas, a gente relembrando lá do conceito inicial de matemática financeira, o qual diz que eu só consigo comparar fluxos de caixa quando eles estão expressos no mesmo período de tempo. Logo, quando a gente analisa esse fluxo de caixa que está aí no nosso slide, a gente não consegue a priori dizer se esse investimento é um investimento viável ou não é viável. Por quê? Porque os fluxos de caixa eles estão dispersos ao longo do tempo, ao longo dos períodos. Para eu tomar uma decisão, para eu saber se esse investimento gera ou não valor, eu tenho que colocar todos os fluxos de caixa no mesmo período. Eu poderia escolher qualquer período, o período 1, o período 2, o período 3, o período 4, o período 5. Mas, por convenção, a gente adota o presente como data focal. Ih, Eduardo, como assim? Está começando a complicar. Não, respire e olha para mim. Para eu comparar se esse negócio gera ou não valor, eu vou trazer todos os fluxos de caixa para o presente. Eu vou trazer todos os fluxos de caixa para hoje. Aí sim, quando eu trouxer todos estes fluxos de caixa para hoje, para o valor de hoje, eu vou saber se esse negócio está me gerando valor ou não. Como assim gerar valor ou não, Eduardo? Quando que eu tenho geração de valor? Quando eu recebo mais do que eu pago, é ou não é? Aí eu tenho valor. O lucro numa abordagem bem rasteira é isso. Eu gasto 2 para produzir. Uma abordagem bem rasteira. Eu gasto 2 para produzir um determinado bem e vendo esse bem por 3. Olha como eu tenho um fluxo de caixa. Eu tenho uma saída de 2, eu tenho que gastar 2 para produzir o bem e eu tenho uma entrada de 3. Bacana! Aí eu tenho a geração de valor de quanto? A geração de valor de 1. Esse negócio é viável? Sim, esse negócio é viável. Esse negócio me dá um lucro. Bacana? E se eu gasto 4, eu gasto 4 e vendo bem por 3. Bom, aí tu tá queimando o dinheiro. Esse negócio te gera um prejuízo. Então ele vai gerar valor quando o resultado for positivo.
Aí eu digo que o investimento é viável, ou de uma abordagem mais rasteira, que esse negócio dá lucro. Tá ou não tá? Esse é o conceito de valor presente líquido. Respire e olha para mim. O que a gente vai fazer no valor presente líquido? A gente vai trazer todo o fluxo de caixa que está disperso ao longo do tempo para hoje. A gente pega tudo aquilo que eu vou, ou que eu estimo que vou, receber no futuro a valor presente. Como assim, Eduardo? Exatamente isso que tu está pensando. Tu vai pegar aqueles 5 milhões, sabe aqueles 5 milhões, Eduardo, tu tá vendo coisas, aqueles 2 milhões que tu vai receber lá no período 5, sabe o que a gente vai fazer com ele? A gente vai trazer a valor presente, a valor de hoje. Aquele 1 milhãozinho que a gente vai receber lá no período 4, a gente também traz a valor de hoje. A mesma coisa a gente faz com 3 milhãozinho, a valor de hoje. Com o e-mail que a gente vai receber no período 2, a gente traz a valor de hoje também. Tá, Eduardo, bacana. Aí eu vou ter o que a gente chama de valor presente. Olha só, eu vou ter o valor presente. Por que valor presente? Porque eu estou trazendo algo do futuro para hoje. Sempre que eu trago algo do futuro para hoje, eu tenho o valor presente. Nesse caso, eu vou ter o valor presente das entradas. Bacana, das entradas. A mesma coisa eu vou fazer com as saídas de caixa, ou seja, com os recursos que eu tive que investir. Nesse caso, eu trago a valor presente 1 milhão. Vou até usar outra cor aqui, ó. Vou usar o vermelho. O vermelho, bacana. Eu trago a valor presente 1 milhão e trago a valor presente 2 milhões. Eu preciso trazer 2 milhões a valor presente? 2 milhões que eu tenho hoje vale quanto hoje? Bom, se tu tem 2 milhões hoje, vale 2 milhões hoje. Então, 2 milhões eu não preciso trazer a valor presente, porque já está no presente. Bacana? Então, se eu somar aquele 1 milhão trazido a valor presente com os 2 milhões que eu estou investindo hoje no projeto, eu vou ter o valor presente das saídas. E olha como o valor presente líquido, ele é simplório, ele é bem simples, mas ele também é bem poderoso como um método de análise de investimentos. Ele vai comparar o valor presente das entradas, ou seja, quanto vai ir para o teu bolso, quanto vai entrar na tua conta, com o valor presente das saídas, ou seja, com quanto tu vai ter que investir para ter acesso, para ter direito àquelas entradas de caixa. Aí eu vou confrontar, e por isso eu chamo de valor presente líquido, eu vou confrontar o valor presente das entradas com o valor presente das saídas. Por isso, olha só que bacana e como não dá para errar, eu chamo de valor presente líquido. Se esse valor presente líquido, olha só, se o valor presente das entradas, daquilo que eu vou ganhar, é maior do que o valor presente das saídas, quer dizer que eu estou ganhando mais do que eu tenho que investir. Logo, eu vou ter um VPL positivo. Essa diferença aqui, ó, vai ser o VPL positivo. Logo, está gerando valor. É claro que nessa situação eu falo, ó, eu invisto nesse negócio, porque o VPL é positivo. E quando o valor presente das entradas, Eduardo, é menor do que o valor presente das saídas, aí tu tá queimando grana, querido. Aí tu vai investir muito mais grana do que tu vai ganhar com o negócio. Aí é um negócio lusitano. Porque você está investindo 10 e está ganhando 8, não dá. E tu só consegue ver, isso que tu tem que entender, tu só consegue ver que tu tá gastando 10 para ganhar 8 se os fluxos de caixa estão no mesmo período. Por isso que eu trago todos esses valores numa mesma data focal hoje. Por isso que eu calculo o valor presente tanto de entradas quanto de saídas. Bacana, Eduardo. Se o valor presente líquido é positivo, eu invisto. Se é negativo, não, afasta de mim esse cálice. E se é zero, daí é vodka ou água de coco, daí eu tenho que sentar e tomar uma decisão com base em argumentos não financeiros. Certo? Mas, Eduardo,
como é que eu trago todo esse trem? Para eu trazer a valor presente os fluxos de caixa, eu tenho que ter uma taxa de desconto, não tenho? Lembra? Se eu tenho um valor futuro, para eu trazer a valor presente, eu tenho que descontar alguma taxinha. Qual taxa eu utilizo para calcular o valor presente? A taxa que tu vai utilizar para calcular o valor presente vai ser a nossa taxa mínima de atratividade. Que letra feia, meu Deus. Taxa mínima de atratividade. Por isso que ela é tão importante. A taxa mínima de atratividade vai ser utilizada para eu calcular o valor presente de cada um dos fluxos, tanto das entradas quanto das saídas. Então o que eu vou fazer, e aqui a gente tem uma formalização mais bonitinha, é isso aqui. O valor presente líquido, na sigla em inglês que a gente vai usar bastante, NPV, esta é a sigla que vai aparecer na tua calculadora, e eu já dei spoiler, tu vai fazer o valor presente líquido utilizando o HP, é claro, certo? No valor presente líquido, eu vou obter o nosso valor presente líquido quando eu calcular a diferença entre o valor presente das entradas. Então, nosso VPL ou NPV, que é o que vai aparecer na nossa HP, vai ser o resultado, vai ser a diferença entre o valor presente das entradas menos o valor presente das saídas. Por isso, valor presente líquido. Certinho? Então, eu trago todos esses fluxos de caixa utilizando como taxa de desconto a taxa de desconto. A taxa de desconto é a nossa TMA. Então, para a prova, lembra, falou de valor presente líquido, tu usa para calcular o valor presente líquido a tua TMA, a tua taxa mínima de atratividade. E lembra que a taxa mínima de atratividade também, como o próprio nome já diz, é o mínimo que tu aceita para fazer aqueles investimentos. É a taxa mínima de retorno que tu aceita. Por isso que eu desconto todos os fluxos de caixa utilizando a TMA, que é o mínimo que eu aceito para correr o risco daquele negócio. Certo? Eduardo, eu vou ter que fazer na mão cada um desses fluxos. Olha só, se a gente fosse fazer na mão, a gente pegaria lá os 2 milhões que eu teria que investir hoje e traria a valores de hoje. 2 milhões trazidos a valor presente vai dar os mesmos 2 milhões. Aquele 1 milhãozinho, olha só, acompanhando na tabelinha, aquele 1 milhãozinho, ó, eu vou investir lá no período 1. Então eu também tenho que trazer a valor presente. Esse é o valor presente. Isso a gente pode usar HP para fazer também, cada um dos fluxos de caixa. Para não ser muito cansativo, eu já coloquei tudo aqui na nossa tabelinha. Olha aqui o que faz o nosso valor presente líquido. Ele vai confrontar o valor presente de todas as entradas, ó, que eu recebi no período 2, 3, 4 e 5. Aqui eu tenho o valor das entradas nos respectivos períodos e aqui o valor presente das entradas. O valor presente das entradas. Eu vou calcular o valor presente das entradas e vou deduzir do valor presente das entradas o valor presente das saídas. Ou seja, eu comparo no mesmo ponto do tempo aquilo que vai entrar no meu bolso a valores daquele período com aquilo que vai sair no meu bolso, de novo, a valores daquele período. Nesse caso, eu encontrei um VPL, um NPV de R$ 1.803.305,70. Logo, esse negócio, esse empreendimento, ele me gera valor. O VPL é positivo. Se o VPL é positivo, eu coloco aqui, um selinho de viável. Viável, esse negócio é viável. Por que ele é viável? Porque as condições de aceitação ou não, nesse caso de aceitação, de viabilidade do negócio, é VPL maior do que zero. VPL maior do que zero quer dizer que aquele negócio está me gerando valor, que eu estou ganhando dinheiro com aquele negócio.
Bacana, Eduardo, ótimo, bonito, excelente, mas e agora na HP? Como é que eu faço para calcular o nosso valor presente líquido, o nosso NPV? Vamos ao que interessa, vamos ao uso da HP. Aqui está nossa HP, bonitinha, linda, maravilhosa. O nosso NPV, ele é uma função laranja. E agora, o que é laranja aqui? Isso aqui deve ser laranja. Bacana. O NPV, na sigla em inglês, é laranja. Então, para acionar o NPV, é claro que eu vou ter que apertar o F, eu apertei o F, e o PV. FPV, eu estou acionando essa função aqui de cima. Eu estou acionando a função NPV. Estou acionando a função valor presente líquido. Tá, Eduardo, bacana, estou entendendo. Mas e aquele monte de fluxo de caixa, como é que eu informo para HP? Ah, para te informar os fluxos de caixa para HP, tu vai ter que utilizar as teclas de fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Que é uma função azul. Olha só, eu tenho azul, bacana, o azul no azul não vai aparecer, óbvio, mas eu tenho um Gzinho aqui que é o azul, e eu tenho aqui, ó, GPV vai acionar a função CF0. Essa função aqui, CF0, é o que a gente chama de fluxo de caixa inicial. Ou seja, é o fluxo de caixa no período zero. E o CFJ é o fluxo de caixa no período J. Claro que o J é 1, 2, 3, 4, 5 no nosso exemplo, pode ser 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Perfeito? Então a gente vai utilizar aqui no valor presente líquido, no NPV, primeiro as teclas de fluxo de caixa, informamos todo o fluxo de caixa para HP, depois a única coisa que a gente vai ter que buscar é o nosso valor presente líquido. É claro, eu tenho que informar para HP também o meu I. Eu tenho que informar o I, que vai ser a taxa mínima de atratividade. Então respira para mim e olha o seguinte. A gente vai usar no NPV as teclas de fluxo de caixa, que são 3. CF0 a gente sempre usa, CFJ a gente sempre usa, e em algumas situações a gente vai usar essa função aqui, ó, ANJ. CFJ é para os fluxos de caixa seguintes depois do inicial, e NJ é quando o fluxo de caixa se repetir. Quando houver repetição, a gente já vai ver como isso acontece. Bacana? Então, CF0, CFJ e NJ são teclinhas de fluxo de caixa. Respire e olha para mim. Lá na HP, o único cuidado que tu vai ter que ter no uso destas teclas de fluxo de caixa é informar corretamente o fluxo de caixa. E quando eu falo corretamente, eu peço para te se ligar em 2 pontos importantíssimos. No primeiro ponto, o sinal. Lembrando que saída de caixa é negativo, entrada de caixa é positivo. Por isso que é importante no início eu desenhar o fluxo de caixa. E lá na hora da prova, eu também colocar ali na folhinha o meu fluxo de caixa, antes de colocar na HP. Ou então, na hora de colocar na HP, ver com segurança se aquele fluxo de caixa é positivo ou negativo. Então, além do sinal, eu também tenho que me atentar, eu também tenho que prestar atenção na sequência. Porque a partir do momento que eu coloco o CF0, bacana, ela reconhece como fluxo de caixa inicial. Tá lá, tá certo, bacana, sem problema nenhum. Agora, o CFJ, ela, HP, vai levar em consideração a ordem que você informa. Então, eu tenho que informar para HP exatamente a ordem na qual ocorrem os valores no fluxo de caixa. Porque aí sim ela vai ordenar com base no que você informa para ela. Informou o fluxo de caixa. Disse o HP,
teve um CF0 de tanto, depois teve outros fluxos de caixa, entrada e saída, a nossa TMA é tanto, agora eu quero calcular o valor presente líquido. O que a HP vai fazer? A HP vai fazer para a gente esse cálculo aqui. A HP vai nos poupar o trabalho de calcular o valor presente líquido de cada um desses caras aqui e depois ainda fazer a subtração para achar o valor presente líquido. Ela não. Ela vai pegar este fluxo de caixa que a gente vai informar para ela, claro que com o sinal certinho, pelo amor de Deus, com o sinal certo e com a sequência correta. Ela vai pegar aquele fluxo de caixa, aquela TMA que você informou para ela e ela vai fazer o cálculo do valor presente de cada um dos fluxos. Feito o cálculo do valor presente de cada um dos fluxos, daí ela vai fazer a diferença e vai nos informar o VPL. Quer ver como acontece? Olha só. Então a gente já viu aqui as teclinhas que a gente vai usar, tudo bonitinho. Agora vamos usar a nossa HP então com a função de fluxo de caixa num primeiro momento e depois vamos chamar o nosso NPV, o nosso valor presente líquido, porque NPV, porque a HP12C é gringa. A HP12C ela não fala português, ela tem anotação ali em inglês. Então por isso NPV. Então aqui falando nela, olha só quem apareceu, a nossa HP. Então respira e olha para mim. Primeira coisa, sempre antes de qualquer cálculo, o que eu faço? Eu limpo. Eu falo, ó, HP, esquece tudo que já passou. Bacana. Então, olha só o que eu vou falar para HP. Primeiro, HP, olha só. Vamos trabalhar com o fluxo de caixa. Então, para trabalhar com o fluxo de caixa, eu vou precisar das nossas funções azuis aqui, ó, CF0, CFJ, NJ. Nesse caso, eu não vou usar NJ, por quê? Porque eu não tenho nenhum valor repetido. E para eu usar NJ, o valor tem que ser repetido de maneira sequencial. Se eu tivesse aqui, ó, 1,5 milhão, depois 1,5 milhão, depois 1,5 milhão, depois 1,5 milhão, aí sim eu usaria o NJ. Nesse caso não, porque todos os fluxos são diferentes, certo? Então eu vou informar para ela primeiro, depois que eu já limpei, o primeiro fluxo de caixa, que é 2 milhões. Então, ó, 2 milhõezinhos, 2 milhões, tá correto? Tá correto. É positivo ou negativo? Eu estou investindo essa grana? Estou investindo, então é negativo. Esses 2 milhões eu estou dizendo HP. Esses 2 milhões são feitos no período inicial, no período zero. Então esses 2 milhões a gente vai, ó, G, CF0. E eu tenho que apertar o G porque eu quero a função azul. Eu não posso apertar direto no PV. Se eu apertar direto no PV, ela vai ler aquilo ali como PV. Bacana? Então é G, CF0. Bacana? Segundo fluxo, 1 milhãozinho, ó, HP, 1 milhãozinho. Positivo ou negativo? Negativo, porque é também um investimento que eu estou fazendo. Então é saída de caixa. Só que HP, esse não é no CF0. No CF0 é só o nosso investimento inicial, que são os 2 milhões. Esse é o CFJ. Ó, é CFJ, por isso a importância, primeiro, do sinal e segundo, da sequência. Eu tenho que informar isso daqui sequencial. A partir do momento que eu já informei o CFJ e depois eu informei menos 1 milhão de reais, ela colocou esse menos 1 milhão de reais no CF1. Ela está dizendo, opa, o fluxo de caixa, o valor do fluxo de caixa no período 1 é de menos 1 milhão de reais. No período 2, 1,5 milhão, daí já é entrada de caixa, ó, 1,5 milhão, 1,5 milhão de entrada de caixa. Então, G, CFJ. Daí CFJ, como está na sequência, ela falou, opa, esse 1,5 milhão é a entrada e no período 2. Agora no período 3, 3 milhões, né? Então, ó, 3 milhõezinhos, 3 milhões é positivo, então não me preocupo com o sinal, CFJ. E ela, opa, esse é no período 3. 1 milhãozinho no período 4, 1 milhãozinho no período 4, bacana, 1 milhãozinho, tudo certo, sinal positivo, daí G, CFJ, já foi no período 4. Bacana? Então ela já vai alocando, ela alocou
CF0, informei para ela que foi o CF0, depois o primeiro CFJ no período 1, segundo CFJ no período 2 e assim sucessivamente. Aí, Eduardo, e se no período 3 eu tivesse 0? Eu teria que informar para ela que é 0, certo? Não esquece de informar os zeros. Se for 0, eu 0, G, CF, CFJ. E, por fim, o último fluxo de caixa, 2 milhõezinhos. 2 milhõezinhos aqui. Bacana, 2 milhões. Opa, CFJ. Eu tenho que informar também a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade aqui neste nosso negócio é 15% que a gente usou, não foi? 15%, deixa eu ver, eu esqueci de anotar aqui, é 15%, se não me engano é 15%. Então, ó, 15% ao ano no meu I. Bacana, 15% é o meu CFJ, 15% é o meu I, a minha taxa mínima de atratividade, certo? Informei tudo, informei o fluxo de caixa, informei o I, que é a nossa TMA, nossa taxa mínima de atratividade, é o mínimo que o investidor cobra para investir naquele tipo de negócio. Então agora a gente vai puxar o NPV. Para puxar o NPV, lembra que é uma função laranja. Então é FNPV. Bacana. Puxei o FNPV, R$1.803.305 com 69 centavos, arredondando com 70 centavos. Exatamente o nosso valor do slide anterior. Exatamente o valor que a gente encontrou fazendo fluxo por fluxo e depois fazendo a dedução. Certinho? Lembra, na hora da prova, eu tenho que informar o fluxo com o sinal certo e na sequência certa. Se não há fluxo num determinado período, eu tenho que informar que é 0. Senão, a nossa HP 12C entra em tilt. E lembrando sempre, um mantra, a periodicidade do N tem que ser igual à periodicidade da nossa taxinha de juros. Nesse caso, os fluxos eram anuais. E a taxa de juros também anual. Então, barbada, tranquilo. A gente vai fazer várias questões onde a gente vai estressar os cenários. Onde a gente vai ter fluxo mensal e a taxa de juros anual. Putz grila, se o fluxo é mensal e a taxa de juros anual, eu tenho que fazer um ajuste. Eu tenho que colocar a taxa de juros na mesma periodicidade do fluxo. Então, eu vou ter que achar a taxa equivalente de juros. Bacana? Se eu tenho anual, eu tenho que achar a taxa equivalente ao mês. Então, para você ter um passo a passo aí posteriormente, aqui a gente colocou um print do que tem na apostila, todo o passo a passo, com todas as teclas que a gente aperta e o significado de cada uma dessas teclas, tudo bonitinho, o passo a passo. E agora um outro fluxo de caixa aqui para a gente treinar e entender a função da nossa tecla NNJ. Olha só, neste fluxo de caixa aqui, eu tenho uma peculiaridade. Qual a peculiaridade? Eu tenho uma sequência de fluxos de caixa com o mesmo valor. E quando eu falo o mesmo valor, eu falo o mesmo valor em termos de sinal e em termos de magnitude. Quando eu falo magnitude aqui, eu falo tamanho, valor, certo? Eu tenho 600 pila e eu tenho 700 pila, que se repetem, são simultâneos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer do modo mais trabalhoso. Eu posso informar para HP cada um desses fluxos. Por exemplo, imagina que tu emprestou R$5.000 para alguém, R$5.000 aí pro teu cunhado, bacana, emprestou R$5.000 para ele. E ele falou o seguinte, olha só, Eduardo, tu tá me emprestando esses R$5.000 aqui, então é o desembolso de caixa para ti, isso daqui é positivo ou negativo? Negativo, bacana. Então, meu CF0 seria de quanto? O meu CF0 seria de menos R$5.000. Ele falou o seguinte para mim, olha só, Eduardo, para te pagar, para te recompensar, eu prometo
te pagar em 10 prestações. Putz, 10 prestações? De quanto? As 5 primeiras, olha lá, período 1, período 2, período 3, período 4 e período 5, eu vou te dar R$600. Daí, opa, então o meu CF1, o meu CF2, o meu CF3, o meu CF4, o meu CF5 vai ser a mesma coisa. Vai ser uma entrada de 600 reaisinhos. Bacana, vai ser uma entrada de 600 reaisinhos. Beleza. Então isso daqui vai se repetir quantas vezes? Ah, vai se repetir 5 vezes. E o meu fluxo de caixa, entrada nesse caso, né? Positivo no mês 7, no mês 8, no mês 9, no mês 6, 7, 8, 9 e no mês 10 vai ser de 700. Então CF6, CF7, CF8, CF9 e CF10 vai ser o mesmo. Nesse caso, 700. O mesmo em termos de sinal, em termos de volume, em termos de magnitude. Vai se repetir, então, 5 vezes. Qual o modo mais trabalhoso? E qual a TMA desse negócio aqui? Vamos supor que a TMA, a taxa mínima de atratividade, é de 1,5% ao mês. Então aqui, ó, barbada, está na mesma magnitude que os fluxos de caixa. E por que 1,5%, Eduardo? Tu ganharia, sei lá, 0,5% no investimento, 0,5% seria o meu custo de oportunidade, eu teria esses R$5.000, poderia aplicar no mercado a 0,5%. Então esse é o meu custo de oportunidade. Por que eu estou cobrando dele? Por que eu exijo uma taxa mínima de 1,5% para emprestar para ele? Bom, porque emprestar para ele tem riscos, enfim, e considerando os riscos de emprestar para ele, eu cobro uma taxinha um pouquinho maior. Então tá, bacana, ótimo, sem problemas. Para eu achar o NPV, para eu ver se emprestar essa grana faz ou não sentido, eu tenho 2 caminhos. Um caminho mais longo e um caminho curto. Qual é o caminho longo? O caminho longo é informar para HP cada um desses fluxos. 5.000 negativo G CFO, 600 G CFJ, 600G CFJ, 600G CFJ, 600G CFJ, 600G CFJ, 700G CFJ, 700G CFJ, 700G CFJ, 700G CFJ, 700G CFJ. Não entrou em um loop infinito aqui o nosso vídeo. Esse é o modo mais trabalhoso. Mas, putz grila, HP é muito esperta. A HP falou o seguinte: Eduardo, quando os fluxos se repetem, tu não precisa me informar isso repetitivamente. Só me diz quantas vezes esse fluxo se repete. Se repete, o conceito de repetição é quando eles são sequenciais. Ah, eu tenho 600 no mês 2, 600 no 8 e 600 no 10. Eles se repetem sequencialmente? Não. Só vão se repetir quando houver sequência, quando for lá o mês 2, 3, 4, 5, mês 7, 8, 9, quando houver sequência. Quando houver sequência, daí tu pode usar o NJ. Como assim? Quando houver sequência, eu faço o seguinte. Como eu tenho essa sequência aqui por 5 períodos, eu vou falar o HP 5.000 G CF 0, 600 G CF J, e como isso se repete durante 5 períodos, eu vou colocar 5 G N J. É para isso que serve a nossa famosa tecla azul NJ, para informar para HP que aquele fluxo de caixa informado anteriormente se repete pelos próximos 5 fluxos. E aqui eu informo por quantos períodos se repete de maneira sequencial. Se repete de maneira sequencial é meio pleonástico, né? Mas é para deixar claro que tem que ser na sequência.
Porque se repete, pode dizer, tem 600 aqui, 600 no 8, 600 no 10. Não, se repete de maneira sequencial. Bacana? E olha só como isso reduz o nosso caminho, o nosso trabalho no 8. Daí eu vou colocar lá, se repete no 5, bacana. E os 700? Os 700 também, 700G, CFJ, bacana. E 5G, NJ, dizendo o HP. Isso aí se repete também por 5 períodos. Daí a HP vai fazer, tá, beleza, os 5.000 negativo eu coloquei no CF0, fez bem, os 600 eu coloquei no 1. Só que você informou para HP que se repete por 5 períodos. Então ela vai colocar no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Daí tu vai informar os 700, G, CFJ. Como os 5 anteriores já estavam alocados, informados com 600, ela vai colocar esse 700 no 6. Só que depois tu vai falar, opa, 5G, NJ. E ela vai falar, opa, então você repete sequencialmente em 5 períodos, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10. Bacana? É para isso que serve o nosso NJ. Vamos ver como é que fazemos isso na prática, utilizando a nossa HP de fato? Então, primeira coisa, limpamos. Vamos limpar, limpamos, dizendo o HP, esquece tudo que já passou, esquece tudo que eu informei, eu quero fazer uma nova conta. Bacana. Então, a nossa TMA é de quanto mesmo? 1,5. 1,5. Bacana. Então, a 5.000 informa as coisas corretamente para ela, que ela vai te dar a resposta correta. Então, é negativo aqui? Bacana, é 5.000 que tu tá, emprestando lá pro teu cunhado, certo? Então é GCF0. Bacana. Agora vai ter entrada de 600, então agora é entrada, então é positivo, 600, certo? Não precisa nem colocar ponto, não, 600. Então é GCFJ. Tu poderia continuar, formar mais 4 fluxos de 600, mas não. A gente sabe que a gente já pode abreviar esse caminho, dizendo HP, repete esses 600 por 5 períodos. Então, é 5G, N, NJ. Então, ela repete lá pelos 5 períodos. Primeiro, eu informo o valor do nosso fluxo e depois eu informo por quantas vezes se repete. Primeiro, o valor, depois por quantas vezes se repete. Olha a lógica. Eu informo HP, o fluxo é de 600 e ele se repete sequencialmente pelos próximos 5 fluxos. Então, ela vai alocar aqueles 600. Ela vai alocar o valor que você informou inicialmente. Bacana? E agora mais 700, né? Ela já alocou nos 5 períodos ali. 700, bacana. G, CFJ, dizendo, é 700, agora o fluxo, e também vai se repetir sequencialmente, não quer demais lembrar, por 5 períodos. 5G, NJ. Bacana? Informei todo o fluxo, tudo bonitinho. Mas eu não posso deixar de informar a TMA. Esse 1.5 vai no I. É esse 1.5, a TMA, que a HP vai utilizar para trazer todos os fluxos de caixa para o mesmo período do tempo, para ver se esse negócio gera valor ou não gera. Então, dado que eu informei tudo, inclusive a TMA, FPV, que na verdade vai chamar o NPV, deu R$ 972,26. Então, olha só, R$ 977 com memória curta, 26 centavos. Bacana. Esse daqui é o meu valor presente líquido. É positivo ou negativo? É positivo. Então, gera valor esse negócio. Então, esse é um bom negócio, esse é um negócio viável. Você pode emprestar o dinheiro para o teu cunhado e começar a rezar para ele te pagar. Certo? Bacana. Nós vamos ver lá na TIR, a TIR, um outro método de análise de investimento, que a TIR vai me dar a taxa de rentabilidade efetiva daquele negócio. Vai ser a taxa interna de retorno.
Mas aqui a gente começa a entender o seguinte, olha só, se o valor presente líquido é positivo, quer dizer que ele gera valor. Quer dizer que descontando todos os fluxos, utilizando como taxa de desconto a TMA, ainda há a geração de valor. Então quer dizer que aquele negócio rende mais do que a TMA. Olha como é a alternativa à nossa decisão. Bom, o VPL positivo quer dizer que ele gera valor. Se ele gera valor acima do quê? Ele gera valor acima da TMA. Quer dizer que a rentabilidade do teu negócio, o que tu vai ganhar aqui emprestando dinheiro pro teu cunhado, no nosso exemplo, vai ser mais do que a tua taxa mínima de atratividade. Por isso que tu faz negócio. Porque tu vai ter uma rentabilidade maior do que a tua taxa mínima de atratividade. Tá, mas qual é essa taxa de fato? Vai ser maior do que a TMA, mas quanto vai ser? Aí, para calcular o quanto vai ser, a gente usa a taxa interna de retorno, certo? Que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Aqui a gente também tem a memória aqui de cálculo passo a passo da HP, tudo certo, tudo bonitinho, e acabando formalizando algo que a gente já viu. Quais são os critérios de decisão para eu decidir se aquele negócio é viável ou não, se eu faço ou não aquele negócio? VPL positivo, valor presente líquido positivo, quer dizer que as entradas, o valor presente das entradas, aquilo que vai entrar no meu bolso, vai ser maior do que o valor presente das saídas. Ou seja, esse negócio gera valor. Esse negócio é viável. Gera valor com relação à TMA. Eu vou ter uma geração de valor acima da taxa mínima de atratividade. Então eu vou lá e financeiramente invisto. E quando o nosso VPL é negativo? VPL negativo, VPL menor do que zero, quer dizer que eu invisto mais grana, considerando os valores em valor presente, há mais saída de caixa, eu invisto mais grana do que eu tenho de retorno. Putz grila. Aí é um negócio lusitano. Se eu invisto mais do que eu ganho, eu estou perdendo dinheiro. Estou perdendo dinheiro com base na TMA. Ou seja, eu não estou sendo remunerado minimamente. Aquele negócio não é atrativo. Agora, se o VPL é igual a zero, quer dizer que o valor presente das entradas é igual ao valor presente das saídas. Claro, considerando o desconto pela TMA. Então, se o que eu ganho é exatamente o que eu tenho que investir, a minha rentabilidade, de fato, vai ser igual à TMA, a taxa mínima de atratividade. Então, se eu ganho exatamente o mínimo que eu quero, aí eu tenho que sentar e tomar decisões com base em outros critérios. Se o critério financeiro é indiferente, eu tenho que tomar a decisão com base, putz grila, eu gosto mais das debêntures da Petrobras do que das debêntures da Gerdau, então eu vou comprar da Petrobras. Já que financeiramente é a mesma coisa, eu vou comprar da Petrobras. Por quê? Ah, porque eu gosto mais da Petrobras do que eu gosto da Gerdau, certo? Daí, quando o VPL é igual a zero, eu uso outros critérios, além dos critérios puramente econômico-financeiros. Bacana? Aqui a gente viu o nosso método de análise de investimento chamado valor presente líquido, o mais importante e o mais sólido dentre os dois que a gente utiliza. No próximo vídeo, a gente vê a TIR, a taxa interna de retorno. Afinal, o quanto que esse investimento rende de fato? Qual é a taxa interna de retorno nesse investimento? Isso a gente vê no próximo vídeo. Até lá!